Uma coisa que eu jogo, eu jogo, mas custa muito da sua sanidade. É esse negócio chamado League of Legends. E o Repolho, o Z Repolho, ele jogou 10 anos de League of Legends e isso custou mais do que imagina pra ele. E custou mais do que eu imagino também pra mim. Realmente foi um baita tempo que eu gastei na vida tentando me profissionalizar nesse jogo. E tudo que eu encontrei foi muita agenciação errada, muita gente tentando se aproveitar dos outros, muita gente se aproveitando do ideal dos outros e muita gente arrogante, nunca querendo realmente treinar, nunca realmente querendo ter uma rotina intensiva voltada para aprender e jogar melhor. As pessoas só queriam se reunir, jogar e fazer de conta que iam chegar em algum cenário profissional por acaso. Todos os dias. Esse vídeo aqui é pra você. Eu lembro que quando eu comecei a jogar ali por volta de 2012, 2013, o meu objetivo sempre foi ser bom no jogo. Desde criança fui muito competitivo e isso passou pro comecinho de League of Legends ali. E eu sabia que pra me tornar bom no jogo, né, como qualquer outra coisa na vida, a gente precisa dedicar tempo àquilo ali, né? E não é só tempo na prática deliberada, porque a gente conhece muita gente que tem muita maestria, milhões de maestria ou milhares de partidas e ainda assim tá no elo baixo, tá no prata, tá no bronze. Então assim, se a prática deliberada não vai levar o cara, o que mais, né? E assim, basicamente você pegar coisas que você faz errado, você olhar os seus erros e ir minimizando eles, né? Inclusive tem uma passagem no livro muito legal, eu não lembro o livro agora, mas ele fala sobre o Tour de France, que é uma corrida que acontece na França, uma das mais difíceis do mundo, né, de ciclismo. E uma equipe que não era tão boa, ela passou a ganhar vários campeonatos, apenas ajustando 1% no que eles achavam que dava para melhorar. O travesseiro era ruim, do cara que vai pilotar a bicicleta, vamos melhorar o travesseiro. Não, a corrente aqui tá muito esticada, vamos deixar ela um pouquinho solta. Então, 1%, cara, qualquer coisa que você via que você estava fazendo de forma errada, ou que dava para fazer de forma melhor, ele ia lá e corrigia. Então, Um pouquinho de cada vez. Tempo, né, num jogo em si. Se você acha que praticidade é viver de marmita requentada, tá fazendo errado. Não, Vou te mostrar praticidade é Pode fazer parecer sua uma loucura, comida. Foi por muito tempo aqui uma loucura, né? Você dedicar tanto tempo assim pra jogar. Mas após, né, eu me considerar assim um bom jogador, o objetivo ele passou a ser tentar monetizar isso, né? Ou seja, se você é bom em algo, eu acho que dá pra você monetizar isso de alguma forma, né? Existem várias habilidades que o League of Legends me fez ter que me ajudaram a ganhar mais dinheiro, me ajudaram a ser uma pessoa melhor. Mas assim, eu não acho que se você não tiver um objetivo claro, faça sentido você dedicar tanto tempo. Porque durante um bom tempo eu jogava próximo aí de 8 horas. Eu tinha esse objetivo, eu jogava coisas para praticar reflexo, para praticar memória, para praticar tempo de ação, movimento, tudo que eu pudesse eu fazia para melhorar dentro desse jogo. E eu atingi o Diamante 1 e depois o 4 no ano seguinte. Cheguei muito perto de muita coisa, fui muito longe, mas o tempo da minha vida não me permitiu ficar dedicando demais nisso. Não me permitiu ficar 10 horas jogando ou coisa parecida, e me faltaram oportunidades de contatos, pessoas com quem eu pudesse falar, dizer assim, nossa, eu tenho essa ideia aqui, esse plano. A gente até tentou um bocado de coisa e até tem um curso, uma formação de curso em gestão de esportes, mas não foi o suficiente. E tá tudo bem. Foi uma boa experiência. Eu não vou dizer que foi ruim. Foi bom. Porém, infelizmente, não pude fazer muita coisa mais do que isso. Horas, Fui até o limite. E fora que o ambiente do LoL não é um dos melhores, hoje eu acredito que tá na decadência total, assim. Já foi um ambiente ok, assim, onde você não se estressava tanto. Inclusive, às vezes eu já era foi um mais ambiente tóxico ruim, do chat, hoje é horrível. Pessoal, já mandei Tobase algumas vezes já. Inclusive, talvez aí for relíquia muito antigo no canal. Eu lembro de ter saído numa página, assim, vários prints de pessoas sendo tóxicas e dando rage no geral, assim, e ter Talazê, repolho, 2 pontos, Tobase. Era uma frase digna minha, assim, eu via que o pessoal do meu time não tava dando o máximo, assim, eu já mandava um Tobase. Inclusive, né, depois ali, a hora que eu lancei a Z-Repolho Academy, o módulo de Mindset ele foi muito importante para mim, que foi quando eu fui aprendendo a lidar, né, com essas frustrações no jogo das outras pessoas, inclusive, porque o jogo não é 1v1, ele é 5 versus 5, então você tem que aprender a lidar com as pessoas não jogando tão bem, as pessoas trollando de fato, para isso não interferir em você. E como eu falei, eu sou muito competitivo, pessoas competitivas normalmente tendem, né,
a levar isso pro coração com mais frequência. E a ideia de monetizar com League of Legends, ela veio desde a escola, que eu sempre tive a ideia de que eu preferia ganhar pouco, mas fazer o que eu gosto, do que ganhar muito e não gostar do que eu faço. Então eu sempre tô tendo um conflito interno, assim, do que eu tô fazendo da vida ultimamente, em relação ao profissional, porque direto, né? Se você já teve experiência de Mundo do querer Luiz fazer Flávio algo que Glux, você gosta. jovem Mundo do Luiz Flávio César. Oi. Olá, tudo bem? Começar a Boa trabalhar noite. com aquilo, Mundo do você vai Luiz ver que Flávio passa, né, Glux, um hobby. jovem Mundo do Luiz Flávio. Depois você faz. Melhor desligar esse negócio. Porque senão E aí vai você começa a ficar. fazer coisas repetitivas, o hobby Mas que eu você faço fazia o de vez em quê? quando, que você gostava, passa a não ser daquilo que você amava mais, né? Vem uma carga ali de coisas que você não gosta de fazer, que você tem que fazer ali. Então, o seu hobby, ele passa a ser trabalho, e trabalho normalmente é chato, você não gosta de trabalhar. Você faz pela remuneração financeira ou do prazer em si, né? Mas eu acho que é raro, assim, você ter um trabalho que você 100% gosta do que você faz. Então, o intuito do vídeo, né, em si, é que durante todo esse tempo... Mano, todo trabalho vai ser chato, toda coisa vai ser esquisita, assim, você vai passar raiva e tal. Mas se você não fizer nada pra se profissionalizar naquilo que é o seu objetivo ou o seu sonho, o que você está fazendo com isso? Você vai brincar de ser profissional? Como se isso magicamente fosse acontecer pra você? Você vai jogar super bem do nada, de repente. Se você não buscar melhorar, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não trabalhar pra melhorar, e se você não pegar aquela coisa que você pode enxergar como lazer e levar como trabalho, se você não se profissionalizar naquilo que você quer levar como profissão, o que você quer daquela coisa? Você tem que correr atrás, você tem que pegar a sério. Muita gente tinha dificuldade, porque assim, uma das coisas que a gente tinha que fazer era pegar o replay da jogada do jogo, né? Você pegava o seu próprio replay, você assistia e via aquilo que você tinha errado para você melhorar. Muita gente, uma infinidade de pessoas não estavam nem aí, elas só queriam continuar jogando. Eles achavam que jogar massivamente, fazendo as mesmas decisões, tomando os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas 10 horas por dia, elas iam melhorar em algum momento. Isso é irrisório. Irrisório. Perdi muito tempo, por mais que eu conseguisse ainda monetizar essa paixão que eu tinha com League of Legends, eu sinto que eu poderia ter feito muitas outras coisas, sabe? Ou talvez outros projetos que me levariam mais longe. Porque assim, eu acho que vou até fazer outros vídeos sobre isso, que o League of Legends eu vi uma porta pra me fazer uma grana, que eu sabia que era possível, monetizando uma paixão que eu tinha, porque dava para alinhar algumas habilidades, inclusive aprender novas habilidades para poder chegar nesse resultado. Só que eu poderia ter investido, né? À medida que eu fui levando esse projeto, eu poderia ter pivotado ele, criado novos projetos, mas o vício no League of Legends, ter ficado tanto tempo jogando, né? Viciado mesmo, porque era legal, pô, tu era bom, tu ganhava as partidas, tu caía com os Vou tentar ver sim seus shorts, meu caras que são querido. bons, pro player, tu estompava os caras, você sentia algo muito bom, assim, sabe? Mas não trazia retorno, cara. Não, tipo assim, tu joga, tu ganha, mas, sabe? E pela quantidade de horas ali, não faz sentido, sabe? Hoje mesmo, se você vê vários Sabe? streamers aí que fazem streams, sei lá, 8 horas, 10 horas por dia, às vezes de madrugada, tenta ver como é que é a vida dessa pessoa, cara. Provavelmente não é algo saudável de você ver. Você vai ver uma pessoa se sentindo mal. Sabe? Então, a reflexão é, será que você não tá só alimentando um vício que acaba te fazendo ali mal diariamente, além do tempo perdido? Vou falar por mim mesmo. A minha autoestima, ela ficava atrelada ao desempenho que eu tinha no jogo. Se eu ia mal, eu começava, pô, eu sou um horroroso, eu não consigo fazer as coisas direito, eu devia estar estudando mais, eu devia estar fazendo X coisa. Esses deviam, né, ficam fazendo com que você tenha esses problemas com você mesmo, né, de autocrítica. E quando você ganha, você não sente, igual eu tava falando, você não sente aquela felicidade mesmo, como no começo. Então, passa bem rápido. Mas a derrota, ela amarga, cara. E cada vez que você estiver tentando tryhardar e continuar perdendo, você vai entrando numa espiral de merda sem fim, mano. Que vai chegar no final. Não, mas aí, pelo amor de Deus, também, né, velho? Você coloca toda a sua autoestima no seu desempenho dentro de um jogo. E aí você fica se culpando por não sair bem num jogo que não é sobre você, mas sim sobre o desempenho em geral. Então, se alguém ferrar seu jogo, você vai se sentir horrível. Você tem que estar na ideia de que são partidas. Você não vai ganhar todas, você não vai resolver todas, mas você pode melhorar seu desempenho mesmo perdendo. Independente do resultado, melhore. Aí você vai alcançar algum tipo de resultado. Se você só jogar na sua pura emoção, você não vai atingir nenhum outro No final do resultado. dia,
tu vai ver que tu perdeu aquela quantidade imensa de horas que você podia estar fazendo É só qualquer outra vício coisa. mesmo. E muitas das vezes a gente procrastina, né? A gente tem que fazer as coisas, mas a gente fala, pô, vou dar uma jogadinha no LoL. E aí você vai ver, tá só perdendo, e tu, pô, velho, poderia ter feito a parada que eu tava só adiando ali. Entrei no LoL só pra me sentir pior, vi uns caras xingando, umas... Quem faz isso tem tendência a fazer com qualquer outra coisa, tá? Não adianta você só sair do LoL. Você tem que resolver esse problema em específico. Você tem que resolver a sua questão de procrastinação. Porque se você enrola com o LoL, você pode enrolar com qualquer outro jogo que você encontrar. Qualquer outra coisa que você fizer, você quiser fazer, vai ficar sendo postergada por esse problema. Então não adianta você se mudar para uma nova casa se o seu problema saiu de uma casa para outra. Junto com você. Parada às vezes, assim, pesada, pra quê? Tá ligado? Mas, né, pra não terminar o vídeo com um clima mais pesado, assim, eu queria elencar coisas importantes, inclusive muito importantes, que eu adquiri ao longo desses 10 anos jogando LoL. Que foram as habilidades, né, que tryhardando no jogo, eu consegui adquirir. Me deram uma vantagem competitiva muito grande nos projetos que eu criei após o LoL, né, e durante o LoL também. Fez uma pessoa mais resiliente, uma pessoa com visão, aprender, né, a comunicar melhor. Eu saí desse nicho de LoL. Em 2021 eu fiz um canalzinho de criptojogos, que era pra ser um vídeo de marketing digital, mas virou criptojogos. Postei alguns vídeos, viralizaram. Inclusive, às vezes, era uma ideia, né, no apartamento que eu tinha. Pô, será que se eu fazer um vídeo disso, as pessoas não estão vendo? Nossa, será que daria bom e tudo mais? E são projetos que estão na nossa cabeça que a gente, às vezes, deixa de lado. E é um projeto que eu botei ele no papel, fiz os vídeos e, assim, deu certo durante um tempo. Mas é um projeto que não poderia dar certo se eu não tivesse tirado do papel, se eu não tivesse tido a experiência com o que eu fiz no LoL. Então, essas habilidades são muito importantes. Se você, né, permanecer jogando, se esse vídeo também não te convenceu a parar de jogar ou dar uma reduzida, tenha em mente que se você não tá jogando por vício, né, dá uma olhada se não é isso que você tá te mantendo no jogo. E quando você estiver jogando, sério? tenta dar seu melhor, mano. Porque dessa forma você consegue transformar numa atividade prazerosa e desafiadora, porque subir de elo envolve várias coisas, mas depois que você masteriza, fica muito mais fácil de você manter, né, igual andar de bicicleta. Eu vou dizer pra você que se você não tem nenhum objetivo claro de se tornar profissional nesse jogo, trate ele como um jogo. Esse negócio de dar o seu melhor, assim, dentro da partida, que não sei o quê. Sim, mas se você não estiver bem, joga pra se divertir, joga pra se distrair. Porque é um jogo. Se você não vai ser profissional, se você não vai transformar isso num trabalho, se você não depende disso na sua vida, não se dedica demais a isso. Porque ter o máximo de conhecimento dentro desse jogo só vai fazer com que você repare mais nos erros dos outros e você fique mais frustrado com a relação de que pessoas cometem erros e elas jogam isso o tempo inteiro, assim como você também comete erros e joga o tempo inteiro. Só que você fica reparando mais no erro dos outros do que nos seus. E aí você vai transformar essa atividade prazerosa numa atividade insuportável. Então, se eu puder te dizer uma coisa, se você não vai jogar o jogo a sério completamente todos os dias da sua vida, não leve ele a sério em momento algum. Porque não vale a pena. Você só vai se frustrar, vai se magoar, vai se irritar, e isso não vai te fazer bem. Voltei a jogar uns tempos atrás, joguei algumas partidas, rapidamente estava chegando ali no Mestre de novo, que assim, muita gente vai falar que é um elo baixo, mas pô, se você é um elo baixo aí, você vai falar que é um elo alto e é difícil conseguir. Se você ver lá no op.gg, você vai ver que é a pontinha da pirâmide, né? Então, assim... Se você tá no Mestre, que é um dos últimos estágios de elo do jogo, e alguém te falar que é um elo baixo, essa pessoa tá doida da cabeça. Porque em que momento que vai ser alto pra ela? Desafiante. Desafiante é a última etapa do jogo. É o topo. É 1%. É menos de 1% de sei lá quantos mil jogadores só do Brasil. Então essa brincadeira de falar que é elo baixo, isso é loucura. Tá? Eu ter atingido diamante pra mim é uma conquista extraordinária. Porque chegar no diamante 1 era a representação de sei lá quantos %. Do servidor inteiro. Beleza que eu não cheguei no topo, mas você não precisa estar no topo pra você sair bem. Pelo amor de Deus, gente. Uma vez que você aprende, você não esquece. É tipo uma pessoa tirar 8 valendo 10 e o outro falar, não, mas ainda é baixo. Não é. Não é. A gente tira meio, tira 2. Saca? Para. E você dando o seu melhor, né, dessa forma, você consegue transformar
a atividade que você faz ali em algo que vai te trazer retornos em outras atividades, né? Se você dá o seu melhor, você é a média das coisas que você faz. Então você tende a fazer o melhor nas outras áreas da sua vida também. Beleza? E se você está perguntando por que eu tô gravando esse vídeo, tem 2 motivos, né? Eu pensei em fazer esses vídeos mais de bastidores da minha carreira, né, entre aspas, de LoL. E também porque o meu canal vai ser desmonetizado se eu não postar nos próximos 30 dias. Porque, pra quem não sabe, né, o YouTube ele tem um requisito para você conseguir monetizar o canal, que é 1.000 inscritos, pelo menos, e 4.000 horas assistidas no último ano. E aí o gráfico ele abaixou para 3.900 e algumas horas, e aí o YouTube já me notificou e falou, pô, se você não voltar a gravar vídeo, meu querido, assim, leva o tempo que você precisar, mas você tem 30 dias, a gente vai desmonetizar seu canal e você vai ter que fazer todo o trâmite novamente. E assim, eu não quero vender esse canal aqui, quero deixar ele de recordação mesmo, o projeto aqui foi bem legal, inclusive para mim, né, pessoalmente. Então eu vou tentar postar alguns vídeos aqui apenas para ficar aí acima desse watch time, e aí se eu gostar também eu continuo gravando os vídeos aqui para vocês. Você não. Você tinha desistido. Entendi. Tá certo. Então, você poderia parar de jogar League of Legends. Com certeza. Realmente. Mas valeu pelo vídeo. Espero que você esteja bem. E tenha parado de jogar isso. Que é realmente algo que faz mal.